A paz do Senhor Jesus Cristo, eu sou o pastor Antônio Carlos Nascimento e irei iniciar uma série de capítulos chamado O Maná Diário. Nessa série nós iremos discorrer sobre reflexões bíblicas contextualizadas para alimentar a tua alma. Hoje, 8 de janeiro de 2021, nós iremos ler o livro de Provérbios capítulo 3, versículo 1 a seguir, que diz assim: Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desampare a benignidade, a fidelidade, ata-as ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Segundo o filósofo grego Aristóteles, a mente humana ao nascer é como uma tábua rasa. Conforme o homem vai tendo experiências sensoriais com o mundo exterior, ele vai escrevendo a sua história. Nesse texto, Salomão ele adverte que nós devemos ser fiel à palavra de Deus, colocando como uma joia no nosso pescoço. E também diz que nós temos que talhar no nosso coração a palavra de Deus, escrevê-la na nossa mente, para que, guardada na memória, não possamos esquecer. O povo sumério foi o primeiro povo a adquirir a língua escrita, por volta de 3000 a.C. A escrita cuneiforme, utilizando 2000 símbolos, figuras representativas para poder se comunicar. Esses caracteres eram talhados na madeira ou impressos em tabuinhas de argila. O maior exemplo disso é a pedra Roseta. Sabemos que o homem, para poder registrar fatos da sua cultura, da sua história, ele utilizou o recurso da escrita para transferir o conhecimento de uma geração para outra. No livro de Êxodo, Deus mandou a Moisés a subir no monte, e lá no monte ele ficou de jejum 40 dias e 40 noites sem beber e sem comer. Nessa experiência que Moisés teve com Deus, ele adquiriu uma nova língua, uma nova escrita, que foi a língua hebraica. A Bíblia diz que o próprio Deus talhou nas pedras os 10 mandamentos, e através da revelação ele contou histórias para Moisés, e Moisés pôde entender a sua origem e a origem de toda a humanidade. Então, meu querido, Deus ele quer gravar no seu coração a sua palavra. Os sacerdotes levíticos, que tinham a responsabilidade de reproduzir a palavra de Deus, eram chamados de escriba. Era um tipo de secretário que tinha a função de escrever os discursos e as profecias e também reproduzir a Torá, ou seja, o Antigo Testamento. A forma deles reproduzir o Antigo Testamento era uma forma muito trabalhosa, e eles tinham que gastar até mesmo anos para concluir esse processo. Como tinta, eles utilizavam o sangue do sacrifício sobre o altar, a cinza do sacrifício queimado e o azeite. O sangue significa a remissão dos nossos pecados, a cinza significa o esquecimento dos nossos pecados e apagando de nossa consciência, e o azeite significa uma nova vida em Cristo através do Espírito Santo de Deus. O azeite era misturado ao sangue e às cinzas dos ossos, e a partir daí se escrevia no couro do animal sacrificado, e formavam rolos de até 12 metros. O que significa essa pele de ovelha sacrificada no altar? Significa o nosso coração entregue ao Senhor. Jesus Cristo, na sinagoga, no capítulo 4 de Mateus, ele leu em um desses rolos que foi replicado por um escriba. Podemos ler aqui no livro de Ezequiel, no capítulo 3, versículo 1. Deus mandou ele comer um rolo
disse: vai e fala à casa de Israel. Então abri a boca e ele me deu a comer o rolo. E me disse: filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas desse rolo que eu te dou. E eu comi, e na boca era doce como mel. Deus ordenara a Ezequiel a comer do rolo. E, através da meditação da palavra de Deus, Ezequiel ia ter revelações que ele iria transmitir para o povo cativo na Babilônia. Quando você recebe a palavra de Deus, quando você recebe uma revelação, você fica alegre. Quando você está no culto que recebe uma palavra de conhecimento revelado, você fica alegre. Mas a palavra de Deus, ela cria vida quando ela é liberada e logo ela é provada. Quando ela é provada, vai acontecer o que aconteceu com o apóstolo João no livro de Apocalipse, capítulo 10, versículo 9. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. E ele então me falou: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo, o devorei, e a minha boca era como mel. Quando, porém, comi, o meu estômago ficou amargo. Então, Ezequiel fala que só ficou doce. E aqui já fala que ficou doce, e quando chegou no estômago, na barriga dele, ficou amargo como fel. Né? O que quer dizer isso? Ele está dizendo que a palavra de Deus, ela cria vida. Ou seja, nós vamos ter experiência. O Senhor, quando Ele libera uma palavra para as nossas vidas, Ele coloca essa palavra à prova. Nós somos provados, porque a palavra, ela tem vida. Ela é verdadeira. Jesus, ele dizia antes de ensinar: em verdade vos digo. Quando ele fala duas vezes em verdade, é porque, primeiro, em verdade ele ouviu do Pai. Segundo, em verdade ele foi provado por aquela palavra. Ele vivia, ele tinha experiência. Por isso que quando ele pregava, as multidões via notoriamente uma diferença dos seus ensinamentos para os ensinamentos dos sacerdotes, dos mestres e dos escribas. Porque tinha a unção do Espírito. Eu perguntei uma certa feita para o Senhor: Senhor, em que consiste o seu poder? Como que é feito os milagres? Como que o Senhor ressuscitou os mortos? Como o Senhor curou um cego? E o Senhor disse: o meu poder consiste na minha palavra. Se você meditar na palavra de Deus e você buscar ter experiência com a palavra de Deus, Deus em verdade vai transformar a sua vida e nunca mais você vai ser o mesmo. E aí chegou um dia que Deus falou assim para mim: não queira andar com homens de Deus, seja um homem de Deus. Eu, a partir daquele momento, eu tive a experiência com o Senhor. Então, Deus está te provando para você ter experiência. Pratique a palavra de Deus nessa provação que você está vivendo. Que hoje o maná, o rolo do Senhor, o livro do Senhor, possa escrever na tábua do teu coração e nunca mais você possa ser o mesmo. Então vamos fazer uma oração ao Senhor. Pai eterno, em nome de Jesus, nesse momento nós pedimos a Ti que o Teu Espírito Santo seja o escriba que escreva no coração desse homem e dessa mulher. Através dessa palavra, o Senhor venha dar condição dessas pessoas ter experiência com a Tua palavra e que ela seja um canal de bênção, instrumento usado pelo Teu Espírito Santo. Pai, santifica o Teu nome através da Tua palavra e glorifica-o na vida de cada ouvinte, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor Jesus Cristo possa vos abençoar. Agradecer a Deus por mais um dia de ter abençoado você através desse áudio. Nos ajude se inscrevendo no canal, deixando seu comentário, seu like, para que possamos continuar abençoando a sua vida. E que Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Um abraço, até o próximo capítulo.